Fala pessoal do canal do Nipo Investidor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal onde eu ensino brasileiros que moram no Japão a investir na Bolsa de Valores japonesa e a multiplicar o seu patrimônio. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tipo diferente de investimento, imóveis, aqui no Japão. Será que comprar imóveis, casa ou apartamento no Japão é um bom negócio? Existem várias maneiras de investir em imóveis por aqui. Por exemplo, você pode comprar uma casa abandonada, reformá-la e depois alugar. Às vezes dá até para vender com um bom lucro. Outra opção é comprar casas usadas de 30, 40 anos, fazer uma bela reforma e vender. Isso também pode ser uma ótima oportunidade de investimento. Existem várias alternativas. Hoje eu vou focar em um outro nicho que não é tão comentado aqui na internet, que é focado em casas novas, principalmente na região de Tóquio. Se você mora aqui no Japão ou pensa em morar, já deve ter ouvido histórias de brasileiros que compram casas e depois se arrependem, ou de outros que garantem que foi a melhor decisão da vida, mas afinal, vale a pena? Ou é melhor continuar no aluguel e investir o dinheiro em outros ativos? Lembrando o seguinte, estamos vendo isso sobre a perspectiva de investimento. Se você pensa em comprar um imóvel para morar porque tem o sonho da casa própria, aí já é outra história. Eu inclusive já fiz um vídeo a respeito disso. Bom, para responder essa pergunta, se é bom investimento ou não, a gente precisa analisar 3 pontos principais que a gente vai discutir ao longo do vídeo. Primeiro, valorização do imóvel, custos envolvidos e a sua situação de vida. Diferente do Brasil e de outros países, onde os imóveis eles tendem a valorizar com o tempo, no Japão acontece o contrário. Aqui o mercado imobiliário ele funciona mais como um carro, né? A casa começa a desvalorizar assim que você compra. E isso acontece porque a cultura japonesa valoriza imóveis novos. Casas antigas perdem o valor rapidamente e a maioria das construções no Japão tem um tempo de vida útil estimado entre 30 e 40 anos. Isso não significa que a casa ela vai simplesmente desmoronar depois desse período, mas sim que na prática muitas delas perdem tanto valor que acaba sendo mais vantajoso demolir e construir do zero do que reformar. Isso acontece porque as casas japonesas, especialmente as de madeira, são construídas pensando em resistência a terremotos e eficiência térmica, mas não necessariamente em longevidade. Além disso, o próprio mercado ele valoriza imóveis novos. Um imóvel mais antigo pode ser difícil de vender. Agora, claro que existem exceções. Prédios comerciais, condomínios bem construídos e até algumas casas de alto padrão, elas podem durar muito mais que 30, 40 anos, desde que passem por manutenção constante. Em grandes cidades como Tóquio, Osaka, é comum termos edifícios de 50, 60 anos ainda em uso, principalmente se forem de concreto e bem preservados. Um ponto interessante que tem chamado a minha atenção é que, apesar da ideia geral de que imóveis no Japão se desvalorizam rapidamente, parece que existe um nicho onde isso não acontece da mesma forma. Recentemente, conversando com alguns corretores japoneses, eles me disseram que apartamentos novos bem localizados em cidades grandes, especialmente aqueles próximos de estações de trem, as mais importantes, elas tendem a manter o valor por pelo menos 10 anos e em alguns casos até valorizar. E isso pode ser explicado por vários fatores também. Primeiro, a demanda por imóveis em grandes centros urbanos, ela continua forte, especialmente com o crescimento da população estrangeira e a imigração interna para áreas metropolitanas. Além disso, apartamento em prédios bem administrados e com estrutura moderna são vistos como uma opção segura para quem quer morar próximo ao trabalho ou investir para alugar. Outro ponto, enquanto as casas individuais elas perdem valor rapidamente porque o próprio terreno muitas vezes vale mais do que a construção, apartamentos podem ser uma exceção, pois o valor deles está atrelado não só à unidade em si, mas ao conjunto do prédio e à infraestrutura ao redor. Então, claro, isso não significa que qualquer apartamento em Tóquio ou Osaka seja um bom investimento. Ainda é preciso analisar bem a localização, o histórico do prédio,
as taxas de manutenção e a liquidez do imóvel, muito importante. Mas ao que tudo indica, esse tipo de imóvel ele pode ser uma alternativa para quem quer algo que segure o valor no longo prazo, diferente do que acontece com a maioria das casas no Japão. Só que isso, cara, não é regra, né? E quando falamos de compra de apartamento no Japão, especialmente em grandes cidades, os preços podem variar bastante. Um apartamento 2LDK, por exemplo, pode custar entre 39 milhões e 70 milhões. Depende da localização e da estrutura do prédio. Agora imagine que você consiga financiar um apartamento no valor o mais baixo dessa faixa, 39 milhões, considerando as taxas de juros atuais. O valor da prestação mensal ficaria entre 120 e 130 mil por mês, o que curiosamente é muito próximo da média de aluguel para um imóvel desse tipo aqui na região de Tóquio. Isso significa que ao invés de você pagar aluguel e não ter retorno sobre esse dinheiro, você estaria pagando por um bem que é seu. E aqui vem um ponto interessante: se você morar nesse apartamento por um período de 5 a 10 anos, há uma grande chance de você conseguir vendê-lo pelo mesmo valor que pagou, pelo menos, no mínimo, ou até mais, dependendo da valorização da área e da demanda no mercado. Nesse cenário, comprar um imóvel pode ser uma estratégia mais inteligente do que alugar, né? Desde que você faça uma escolha bem planejada. E comprar uma casa no Japão não é só pagar o financiamento, né? Tem vários custos que muita gente esquece de colocar na ponta do lápis, como imposto de aquisição e reforma. Isso vai depender de como o apartamento será entregue e do que você deseja personalizar. Se você já visitou apartamentos decorados, deve ter percebido que muitos dos acabamentos e detalhes mostrados são opcionais, ou seja, para ter algo parecido será necessário pagar mais por esses extras. Seguros de terremoto, né? Nesse caso, é uma coisa que eu acho essencial. Agora vem o ponto principal: será que comprar um imóvel no Japão é realmente um bom investimento? Se você trabalha em fábrica, faz hora extra, tem uma rotina puxada, provavelmente já ouviu que comprar uma casa no Japão pode ser um caminho para construir um patrimônio e sair do aluguel. Mas quando olhamos pela ótica do investimento, a história muda um pouco. Antes de tomar essa decisão, é preciso considerar alguns fatores. Você quer realmente morar nesse imóvel por muitos anos ou está comprando porque ouviu dizer que vale a pena? Se precisar se mudar por causa do trabalho ou decidir voltar para o Brasil, você consegue vender sem prejuízo ou terá que assumir um possível prejuízo na hora da venda? Outra, o imóvel ele tem um potencial de valorização ou com o tempo vai perder o valor, como acontece com a maioria das casas? A verdade é que a maioria dos imóveis desvaloriza com o tempo, mas existem exceções. Em cidades como Tóquio e Osaka, como eu venho dizendo, apartamentos bem localizados e próximos às estações de trem podem manter o seu valor ou até valorizar ao longo dos anos. Algumas pessoas aproveitam essa oportunidade, moram no imóvel 5 a 10 anos, depois vendem por um valor semelhante ao que pagaram, até mesmo com lucro. Isso acontece. Além disso, quando falamos em investimento, precisamos comparar com outras opções. Se ao invés de comprar um imóvel, você investisse esse dinheiro no mercado financeiro, será que no longo prazo o retorno não seria até melhor? Portanto, comprar um imóvel no Japão pode até ser um bom investimento em casos específicos, mas na maioria das situações ele funciona mais como um gasto do que um ativo que gera retorno. Se a sua intenção é fazer o dinheiro trabalhar para você, existem outras formas mais eficientes de investir, com mais liquidez, maior potencial de valorização. E para encerrar esse vídeo, eu quero reforçar uma coisa importante. Aqui a gente analisou a compra de um imóvel sob a perspectiva de investimento, ou seja, se a sua intenção for rentabilidade e valorização do imóvel, talvez existam opções mais interessantes do que comprar um imóvel no Japão. Mas se o seu objetivo for realizar o sonho da casa própria, aí a conversa muda, porque nesse caso não é só uma questão financeira, mas também emocional. E ter um lugar para chamar de seu sem se preocupar com a renovação de contrato, sem depender de decisão de um proprietário, cara, isso não tem preço. Agora imagine você com 60 anos, sentado no sofá da sua casa, abriu uma cervejinha, tá assistindo um jogo do Corinthians, tranquilo, e do nada o dono do imóvel bate na porta e fala que precisa do apartamento de volta. Situação, hein? Não dá. Então, ter o próprio espaço te dá segurança, te dá tranquilidade. Então, se você quer comprar pensando em investimento, analise bem os números, né? Veja se realmente faz sentido. Agora, eu quero saber de você. Você acha que comprar um imóvel no Japão vale a pena?
Você prefere investir de outra forma? Comenta aqui embaixo. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like, né? Se inscreve no canal também e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sempre que eu postar. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.